Oi, gente! Então, a gente vai dar início à nossa aula de hoje, a nossa matéria, Geriatria e Gerontologia, e a gente vai falar de escalas para avaliação do idoso. Então, gente, o idoso, em determinado momento, ele pode ter, né, a sua capacidade de tomar decisão, de avaliar, de ter autonomia, de ter autogoverno. O que seria isso, né? De tomar decisões próprias para si, afetadas, comprometidas por algumas doenças, né, que são características até da faixa etária. E essas doenças podem ser físicas, podem ser mentais ou psicológicas, podem, né, acarretar e ser acarretadas por restrições, né, por questões econômicas, educacionais, mas o fato é que em algum momento pode ser que a capacidade do idoso de tomar suas próprias decisões, capacidade dele de se autogovernar, de ter a sua autonomia, esteja comprometida. E essas avaliações que a gente vai ver hoje uma ferramenta muito importante para quem cuida do idoso, né, para quem está no dia a dia com o idoso, para a própria família e para a gente, profissionais da saúde, para as instituições de longa permanência, né, para os asilos e abrigos, terem, né, é uma ferramenta para que nós que cuidamos, que estamos em contato com esse idoso, possamos avaliar esse idoso e qual é a capacidade dele que ele tem, e traçar planejamentos e planejar todo esse cuidado e fazer parte, isso tudo fazer parte do processo de cuidado dele. E daí a gente tendo consciência, né, através das avaliações, o que está acontecendo com esse idoso, se ele tem comprometimento ou não, qual o comprometimento que ele tem ou não, tem como a gente traçar planos de cuidados mais eficientes, tá? Então, o que se trata essa avaliação funcional? É um processo sistematizado. Toda vez que a gente fala assim, Ive, é um processo sistematizado. O que é isso? É uma maneira que a gente vai traçar de avaliar em etapas, então em processo, sistematizado porque ele vai ser padronizado, tá? Então a gente vai avaliar por etapas e essas etapas são padronizadas, ou seja, tudo que eu perguntar ou o que eu for avaliar em um vai ser igual para todos, para eu ter um parâmetro igual, tá? Então vai ser feito então essa avaliação funcional. É esse processo sistematizado que vai avaliar o quê? Os níveis, né, que uma pessoa está funcionando. Então a capacidade de funcionar mesmo. Como que eu estou funcionando? Eu estou funcionando em quais áreas da minha vida? Eu tenho uma boa consciência, eu tenho um poder de raciocínio ainda, eu tenho tomada de decisão, eu tenho limitações físicas. Não, eu não tenho limitações físicas, eu consigo fazer as minhas atividades diárias sem depender de ninguém. Então, a avaliação funcional vai ser isso, gente, vai ser essa avaliação, esse processo sistematizado. Então, a gente vai avaliar através de etapas padronizadas se a pessoa, qual o nível que ela está funcionando e em quais áreas que ela está funcionando, tá? Seria, então, quais os objetivos dessa avaliação funcional? Primeiro, diagnosticar e verificar as eficiências dos programas de exercícios físicos, porque em muitos lugares e muitas instituições existem programas de exercício físico. Na Política Nacional do Idoso, existe um programa de exercício físico voltado para o idoso. Nem sempre é colocado em prática na comunidade, mas tem. Qual é o objetivo também? Por exemplo, a gente traçar um plano, né? E através desse plano de cuidados, né, ter um objetivo mais específico de intervenção para esse idoso. Então, quando eu sei aonde que ele está tendo falhas, né, aonde funcionalmente, digamos assim, ele não está bem, então onde ele está tendo deficiência, eu consigo montar um plano para ajudar muito ele naquilo, um plano de cuidado, tá? Outro objetivo, verificar a evolução da aptidão funcional. Então, peraí, eu tenho um idoso que ele é ativo e eu quero fazer essa avaliação sempre nele para eu perceber se ele não está perdendo essa condição que ele já tem, tá? Então, se ele está mantendo essa qualidade funcional que ele tem, ou se ele
tinha uma deficiência nessa avaliação funcional, nessa atividade funcional dele, e ele teve uma progressão, ele melhorou. Então é para eu verificar essa evolução, tá? Tanto para melhora quanto para piora, para a gente estar sempre avaliando o idoso. Determinar a aptidão funcional que deve ser priorizada na elaboração dos programas de intervenção. De novo, é a mesma coisa. A gente está fazendo, os objetivos são a gente avaliar para ver onde está a deficiência, para a gente ter, onde a gente achar essa deficiência, a gente trabalhar exatamente onde o idoso está precisando, tá? E fornecer ao idoso parâmetros da sua evolução diante dos programas de intervenção. É um método também, uma forma de a gente dar um feedback para o idoso. Porque quando a gente pensa no idoso, a gente só pensa naquele idoso que não está completamente, digamos assim, não entende completamente aquilo que a gente fala, ou não tem a lucidez para poder estar entendendo. Mas, gente, o perfil do idoso está mudando e o perfil do idoso vai mudar. Pensa que a nossa geração, daqui a pouco vai ser idosa. Então, a nossa geração é uma geração antenada, é uma geração que mexe na tecnologia. Então, vão ser idosos que vão estar querendo tapar da sua condição. Não que hoje a gente não tenha idosos assim, tem. Então, mas a gente tem que mudar ainda mais o nosso pensamento enquanto profissionais da saúde, que nós vamos trabalhar com esse tipo de idoso, preocupado com a sua qualidade de vida, preocupado em ser avaliado, em ter esses métodos a seu favor, para ele acompanhar o seu envelhecimento e que esse envelhecimento seja da melhor forma possível, tá? Então, essa capacidade funcional é avaliada através das atividades cotidianas ou as atividades de vida diária. Aí a gente vai ver a diferença aqui. Então, essas atividades, elas são subdivididas em duas. As AVDs, tá? Que são as atividades de vida diária. Quais são as atividades de vida diária, gente? São aquelas que estão relacionadas com o autocuidado, com o seu autocuidado, tá? E que, se eu tiver uma limitação, se eu tiver uma deficiência ao desempenhar essa atividade, eu vou precisar de uma pessoa para me auxiliar. Então, a atividade de vida diária é aquela que está relacionada com o meu autocuidado, coisas que eu faço por mim mesmo, do meu cotidiano, tá? Da minha vida diária, Não vou usar a palavra cotidiano não, senão vocês vão confundir. Da minha vida diária, tá? Por exemplo, alimentar-se, tomar banho, se vestir, andar, deambular, mobilizar-se, né? Pegar uma coisa aqui, outra ali, ir ao banheiro, manter o controle sobre as suas necessidades fisiológicas. Então, tudo isso aqui são atividades que a gente faz na nossa vida diária e que vão ser avaliadas no idoso. Então, são subdivididas. Então, as atividades de vida diária, quando eu pensar nisso, eu vou pensar assim, são aquelas que estão relacionadas ao meu autocuidado. Se, por exemplo, eu tiver uma deficiência para me alimentar, é uma questão de vida para mim. Eu não posso simplesmente, eu tenho uma dificuldade de me alimentar, eu vou ficar com essa dificuldade e não vou pedir ajuda para ninguém, não vou me alimentar. Não, eu preciso de ajuda, eu vou precisar de ajuda de alguém para me alimentar. Não consigo tomar banho sozinho. Tenho uma deficiência, eu tenho uma limitação, né, nessa atividade de vida diária. Não consigo tomar banho sozinho. Vai ficar sem tomar banho? Não, gente. Então, definitivamente, quando o idoso tem uma deficiência, uma limitação na atividade de vida diária dele, na AVD, ele vai precisar sempre de uma pessoa para ajudar, tá? Sempre, sempre. E aí a gente tem a outra, que a gente subdivide, que são as atividades instrumentais da vida diária, que é a AIVD. Então, eu tenho a AVD e eu tenho a IVD. E qual é a diferença, Ive? A outra está relacionada ao autocuidado. Essa já está relacionada à participação do idoso, do indivíduo, no entorno social, na sociedade. Então, vai indicar, vai mostrar qual que é a capacidade que o idoso, que o indivíduo tem de realizar e de ter uma vida independente fora de casa, na comunidade dele, tá? Então, não são questões somente que envolvem o cuidado consigo, com a gente.
Aí vocês vão, mas como que é isso, Ive? Olha só, por exemplo, andar, né, utilizar meio de transporte, táxi, ônibus, o que é que seja, ele conseguir cuidar dos seus próprios medicamentos, comprar um medicamento, manipular medicamento, conseguir ir ao supermercado, realizar compras, conseguir fazer algumas tarefas domésticas leves, ou até mesmo algumas outras que requerem mais esforço, né, como cozinhar, preparar o próprio alimento, a própria refeição, utilizar telefone, internet, dentre outras coisas, cuidar das próprias finanças, então conseguir ir ao banco, receber, pagar, fazer pagamentos. Então, gente, a primeira vai envolver o autocuidado, né, tudo que eu tenho que cuidar de mim mesmo. E aqui envolve a questão da participação do idoso, da interação dele com a sociedade, com a comunidade e coisas que fazem com que ele tenha essa ligação com a comunidade, tá? Aí eu vou começar a falar de algumas escalas para vocês, mas eu vou falar dessas escalas, dessas avaliações no próximo vídeo, tá bom?